Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Análise Ergonômica do Trabalho e nesta aula nós vamos abordar o item 1.1 do seu material e vamos falar sobre a cronoanálise, ok? Vamos lá? Bom, de maneira em geral, a cronoanálise, como o próprio termo vem trazer para a gente e facilita a gente entender por sinônimos ou até mesmo pela lógica, refere-se literalmente a uma análise de tempo. E nesse sentido, a gente pode utilizar diversas ferramentas já criadas ou até mesmo criar a sua própria ferramenta para fazer essa análise de tempo das tarefas ligadas à ergonomia ou ligadas ao risco ergonômico. E dessa forma também podemos fazer até mesmo para outros tipos de análise importantes para a gestão do ambiente de trabalho. Nesse sentido, então, nós temos vários tipos de elementos que vão poder facilitar a gente profissional da área, tanto a identificar a quantidade de ciclos e os tempos ou elementos que estão sendo observados para depois fazer um computo, uma soma geral, literalmente, do tempo observado de operação. E assim estabelecer que para aquela operação específica deve-se demandar uma quantidade específica de tempo ou para quantidade de ciclos específicos eu tenho um tempo médio para a execução de cada uma das etapas daquele ciclo. Nesse sentido, então, a cronoanálise é uma derivação, uma derivada do estudo de tempos e métodos, como vimos na aula anterior, que visa definir os parâmetros tabulados em várias formas, coerentemente, vão culminar, ok, com a racionalização industrial. Então, lembre-se, num processo produtivo, sempre na cabeça do gestor vai existir o pensamento: consigo produzir mais em menos tempo? Essa lógica sempre existiu e sempre vai existir. Consigo produzir mais de uma peça num tempo menor? Nesse tempo específico de jornada de trabalho, consigo produzir mais? Então, a ergonomia ela ajuda muito nesse tipo de processo. E quando é feita uma análise ergonômica de maneira adequada, inclusive com cronoanálise, nós temos a ideia também, junto a outras ferramentas, desse desgaste e se o trabalhador vai ou não gerar algum tipo de fadiga ou até mesmo se ele já está gerando algum tipo de fadiga, ocasionando até mesmo algum tipo de adoecimento no futuro nessa atividade que ele está desenvolvendo agora, ok? Nesse sentido, então, como resultado da cronoanálise, espera-se o tempo padrão. Então o estudo ele sempre vai buscar qual é o tempo padrão para resolver essa atividade, para desenvolver essa atividade, para concluir um ciclo. Ok? E nesse sentido, vão se estudar passo a passo para entender se pode diminuir ou não esse tempo padrão de execução dessa atividade, ok? Para a realização de qualquer tipo de tarefa. E a fim de serem analisados esses dados, os trabalhos também, de forma que se aperfeiçoe continuamente. Então, sempre num processo de qualidade e num processo de melhoria contínua, envolve-se também o tempo de execução de uma tarefa. Exemplo, quanto tempo você leva para ir em uma empresa com 10 funcionários, exemplo, uma padaria, para fazer o levantamento de riscos ambientais, ok? Para elaborar um PPRA, um LTCAT, por exemplo. Quanto tempo um técnico de segurança levaria para fazer isso? Na cabeça do gestor, esse tempo, em alguma forma, é salário, é dinheiro, literalmente, que ele está investindo, por exemplo, naquele profissional para fazer aquela atividade. Então, nesse sentido, na cabeça do gestor, se ele faz em tanto tempo, ele pode fazer durante a jornada de trabalho dele de 8 horas, por exemplo, vários locais, ok? E nessa lógica facilita a gente entender tanto tarefas macro quanto tarefas micro em relação ao tempo de execução. Então nessa prática sempre vai existir o estudo da operação, é importantíssimo seguir esse passo, e divisão dos elementos para divisão, para fazer essa medição de tempo. Escolha do operador que participará dessas medições. Então a gente não vai pegar todos os operadores, mas vamos pegar alguns desses operadores para ter uma média. Nesse sentido, vamos observar então esse operador e registrar os tempos ao longo da atividade dessa amostra, pensando nos ciclos de trabalho, de tarefas. Verificar a estabilidade das medições e literalmente linkar o tamanho dessa amostra estudada junto àquela população daquela empresa. Avaliar o ritmo do operador e determinar também tolerâncias. Ele pode ser um pouquinho mais tolerante, fazer um pouco mais rápido ou fazer um pouco mais lento, sem precisar acelerar, por exemplo, em algumas atividades. E por fim, nós vamos na última etapa calcular o tempo padrão dessa operação. O tempo sempre vai ser observado ou lido cada uma das leituras feitas no elemento de trabalho, então esse é o tempo observado,
O tempo selecionado é a média ou modal de uma amostra estatisticamente representativa dos tempos observados da atividade como um todo ou elemento da atividade. E o tempo normal dessa atividade vai ser o tempo selecionado vezes o fator de risco. O tempo, literalmente, normal, ele vai ser a somatória do tempo observado vezes o fator de ritmo, dividido pelo N. Tá? Esse estímulo, né, esse último, ele pode ser utilizado quando a variação da relação média significativa for maior que 10%, por exemplo, e às vezes maior que 5%, e nesse sentido pode ser maior ou menor ou até mesmo igual, tá? A precisão. E nesse sentido, nós vamos ter, por fim, o tempo padrão que vai ser igual ao tempo normal, nesse sentido, mais as tolerâncias que porventura possam existir. Então, nesse sentido, a observação da tarefa ou trabalho, um job, ele sempre vai levar em consideração a medida de trabalho, a aferição, a consideração em relação aos fatores de tolerância, a análise dos resultados. Se esse resultado não houve uma satisfação nessa análise, vai se padronizar essa tarefa de maneira adequada. Então, digamos que não conseguiu medir ou foi um tempo muito exagerado. Estabelece uma padronização dessa tarefa, agora sim. Vamos fazer assim, assim e assim. E aí, obviamente, treina os operadores, os envolvidos, e faz a observação e a medição de novo. Aí, assim, tendo análise de resultados ok, estando dentro de um padrão para se fazer a análise, vamos à definição do tempo padrão utilizando aquelas fórmulas de maneira em geral. E a partir daí vamos ter que o tempo padrão é o tempo necessário para que um operador qualificado, que recebeu treinamentos, ok, realize uma tarefa sob condições adequadas de trabalho. Se não tiver condições adequadas de trabalho, é óbvio que esse tempo levantado ele não foi adequado. Se ele estiver improvisando ferramentas, improvisando trabalho ou fazendo as pressas, esse tempo não é o tempo normal, ok? O tempo padrão, ok? Nesse sentido, então, falamos nessa aula sobre a cronoanálise no item 1.1 do seu material. Lembre-se que essas ferramentas elas vão aprimorar e facilitar a nossa dinâmica de trabalho dentro da área de segurança do trabalho nas empresas. Porém, como falamos, a análise ergonômica do trabalho, ela envolve muitas outras ferramentas e é importante que se faça um curso de capacitação específica para a elaboração da análise de ergonômica do trabalho e assim fazer um atendimento com uso de ferramentas muito mais expressivas, muito mais aprofundadas e, obviamente, também ter a possibilidade de melhorar o tipo de trabalho no ambiente de trabalho. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.